Vou abrir esse vídeo de hoje mostrando para você essas fotos aí. Olha que casa bonita. Coisa de gente realmente com bastante dinheiro, né? Você olha assim e pensa, deve ser um empresário aí de uma empresa muito bem sucedida e muito bem colocada no mercado para ter essa mansão aí que está à venda, inclusive por quase 6 milhões de reais. Mas a casa é de um funcionário público. Funcionário público, um juiz, né? Daqueles funcionários públicos que ganham mais. Aliás, é um casal que, com a renda que tem, está entre o 1% mais rico da população brasileira. Mas tudo bem, tá certo, o juiz inclusive merece mesmo ganhar bem. Agora o problema não é ele ganhar bem. O problema é ter um monte de outras vantagens acumuladas que tornam os ganhos assombrosos diante da renda da população brasileira. Essa casa é do juiz Bretas e da sua esposa, que também é juíza, e recebem ambos o auxílio moradia. Auxílio moradia que é de R$ 4.377, fora o salário de juiz, fora que eles não obedecem o teto constitucional, porque inventam um bocado de gratificações e de rendimentos que não são contabilizados dentro do salário, e aí superam o tal teto constitucional, que é o salário do ministro do STF de R$ 33 mil. Aí tem um detalhe que não pode passar despercebido. Essa casinha aí é apenas uma casa, digamos, uma casa de campo, porque fica na região serrana do Rio de Janeiro, longe do local de trabalho dos Bretas. É apenas uma casa para relaxar nos fins de semana, nos feriados ou nas longas férias às quais os juízes têm direito. Eles têm casa no local de trabalho, sim, no Rio de Janeiro, uma casa evidentemente boa e grande, mas recebem auxílio moradia, os dois. Sendo que a resolução que determina o pagamento de auxílio moradia diz que, quando são dois juízes que moram juntos, apenas um deveria receber o auxílio moradia. R$ 33.733, para ser mais exato, é o tal teto que deveria ser teto, mas não é teto coisa nenhuma, que ninguém obedece a esse teto. E a partir dessa reportagem aí do UOL, publicada no dia 24 de agosto, o Brasil paga 104 milhões por mês em auxílios a magistrados. E ainda tem procuradores e promotores dos ministérios públicos estaduais e do Ministério Público Federal, outro tanto, só que eles sonegam a informação. Não existe a mesma transparência que, pelo menos em relação a isso, existe no judiciário. Mas enfim, 104 milhões por mês para essa turma de privilegiados só de auxílio moradia. Então, a partir dessa reportagem do UOL, eu fui pesquisar para ver qual era a situação na Bahia. Através dessa matéria você chega nos links para ver os salários do Tribunal de Justiça de todos os estados e também da Bahia. Você vai encontrar lá uma planilha bruta. Você não vai ter a coisa destrinchada. Essa informação não é facilitada, não. Vai ter que mexer um pouquinho numa planilha para poder conseguir chegar a algumas conclusões. Uma dessas conclusões que eu obtive estudando a planilha é que 56% dos juízes na Bahia ultrapassaram o teto de R$ 33 mil. 58 deles receberam mais de R$ 40 mil num mês. E 4 deles receberam um valor superior a R$ 50 mil no único mês. Esses 4 foram exceção nesse mês, mas os valores que eles receberam podem ser pagos, eventualmente, a qualquer um dos 599 juízes que compõem a lista em algum momento do ano. Porque, segundo a informação do próprio tribunal, os direitos eventuais recebidos aí por esses juízes incluem abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, substituição, gratificações por exercício cumulativo e ou encargo, curso ou concurso, pagamento retroativo e ainda uma brechinha para qualquer outra coisa que não tenha sido incluída por acaso, porque diz lá, além de outras desta natureza, ou seja, qualquer coisa entra ali. Essa lista é referente ao mês de maio, tá? É o dado mais recente que a gente tem da remuneração dos juízes baianos. São 599 juízes e desses 599, só 28 receberam
uma indenização de R$1.000 cada um deles, os 28, R$1.000 redondos. E os outros? Os outros é que se deram bem mesmo, ganharam R$ 5.377,33. Basicamente isso aí é auxílio moradia, mas pode ser uma série de outros auxílios também. Para você ter uma ideia, os juízes têm direitos aos seguintes auxílios: auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio saúde, auxílio natalidade, auxílio moradia, ajuda de custo, indenizações e também aquela margenzinha para inserir alguma outra coisa, além de outras desta natureza. Essa verdadeira casta de privilegiados que compõem uma parte do serviço público brasileiro consome uma parte enorme dos recursos da nação. É por isso que o Estado precisa arrecadar tanto. Tem muita gente aí, tem muita boca para ser alimentada com 1.001 vantagens. Não basta o salário alto de R$33.000, que poderia ser o teto deles. Eles ganham 40, ganham 50, ganham mais do que isso até. E aí não tem dinheiro que chegue, meu amigo. Aí não tem dinheiro que chegue. Aí vai faltar dinheiro para aposentadoria, vai faltar dinheiro para posto de saúde, para hospital, vai faltar dinheiro para fazer estrada, vai faltar dinheiro para alguma coisa sempre. Os salários da maioria do funcionalismo vão ser salários baixos, salários pequenos. Os salários dos professores também vão ser salários que não vão atrair as melhores cabeças para irem dar aula. E a gente segue nesse compasso, sendo o Brasil um país onde o imposto que a gente paga serve basicamente para sustentar uma estrutura imensa e desnecessária muitas vezes e ineficaz quase sempre do Estado. Aí, com os juízes ganhando tão bem, né, o judiciário deve ser uma maravilha. Alguém inocentemente poderia pensar, mas não é o que ocorre. Inclusive, além dos privilégios salariais, eles têm privilégios de terem mais de um mês de férias, tem 2. E os processos andam na justiça com uma rapidez maravilhosa, né? Entrar na justiça é garantia de que tudo vai ser resolvido logo e que a justiça será feita. Não, não é assim. Recebendo auxílios que superam R$5.000 num país em que a renda média do trabalhador é só um pouquinho acima de 2.000, a gente vê que os juízes não têm uma noção muito forte, muito grande do que seja justiça. E, portanto, a justiça que eles fazem é essa justiça que a gente conhece. Uma justiça precária, lenta e nem sempre justa, inclusive. E tem outra, a renda média do trabalhador supera R$2.000, mas aí a gente está falando de renda média, pegando o salário daquele que ganha muito e fazendo uma média com a maioria que ganha bem pouco. Mas, segundo dados do IBGE do final do ano passado, metade dos trabalhadores brasileiros ganhava 15% a menos do que o salário mínimo, ou seja, metade dos trabalhadores brasileiros ganhava menos de R$800. Enquanto isso, só de indenizações, os juízes estão ganhando acima de R$5.000, sem contar seus salários que não obedecem ao teto constitucional. Num quadro geral desse, vendo toda essa situação, sabendo de toda essa situação, não admira que a população esteja caindo em qualquer promessa fácil, em qualquer solução milagrosa que apareça, desde que diga, que prometa que vai revirar tudo do avesso. Por mais que seja autoritária, por mais que seja inexperiente, por mais que seja incapaz, mas vai atrair, vai seduzir, porque o nível de revolta das pessoas já chegou próximo do limite do suportável.